nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os gentios, pois eles pensam que à força de muitas palavras serão atendidos. Não sejais semelhantes a eles, pois vosso Pai sabe do que precisais antes de lhe pedirdes. Vós, portanto, orai assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Com efeito, se perdoardes as faltas uns aos outros, também vos perdoará o vosso Pai que está nos céus. Se vós, porém, não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus, de uma maneira magnífica e belíssima, nos ensina uma outra face da oração. A oração não mais como sendo quase uma discussão em que eu preciso argumentar tanto a ponto de convencer ou obrigar Deus a me ouvir. Mas agora, a oração compreendida como uma conversa, um diálogo aberto, sincero e livre diante de Deus. Uma conversa entre um filho e um pai. Um filho que precisa ser amado e acalentado, e um pai que ama e quer acalentar. Essa, queridos irmãos e irmãs, é a grande diferença hoje da nossa vida de oração. Às vezes nós queremos forçar demais a barra, queremos inventar demais, mas Deus se faz um simples. Deus se faz nas pequenas coisas. E precisamos cuidar para que isso não gere uma distância entre nós e Deus. Vou dar um exemplo. Quantas pessoas que têm uma vida de oração muito bonita, mas elas vivem uma solenidade tão grande em tudo, vivem uma fé tão rebuscada em tantas coisas, mas que quando vão nos falar de Deus ou vão falar de Deus, são pessoas frias. Eu, como padre, já fiz essa experiência. Em alguns momentos eu fui rezar em alguns lugares em que a liturgia era impecável. Sabe? A solenidade impecável, incenso impecável, a liturgia cantada impecável. As pessoas assim estavam assim visivelmente perfeitas. Mas que missa triste. Eu estava falando em um ambiente extremamente frio. Aquelas pessoas que estavam ali quase nem eram seres humanos, pareciam mais robôs. O que eu falava nem parecia ser acolhido como uma palavra de Deus, mas quase acolhida como códigos em máquinas que estavam recebendo alguma programação divina. E não é isso que Deus nos pede. Claro, precisamos ter a solenidade, afinal, Deus é Senhor. Sim, precisamos ter esse cuidado com a liturgia, precisamos ter este cuidado com aquilo que é de Deus, porque afinal, Deus é Senhor, é Rei, é Mestre, e precisamos ofertar todas as honras, mas cuidarmos para que estas honras não nos distanciem a ponto da nossa ligação com Deus ser fria. Dou um último exemplo. Eu sempre aprendi desde criança a viver um respeito e honrar muito meu pai. Então, sempre tratei o meu pai de Senhor. É o Senhor, não importa se é meu pai ou não, é Senhor.
Mesmo quando nós brincávamos, eu sabia o limite que eu podia chegar, porque ele era meu pai, não era um amiguinho qualquer. Mesmo quando nós estávamos contando piadas, dando risadas, eu sabia até onde eu podia ir com as brincadeiras, afinal ele era meu pai, não era qualquer pessoa. Quando nós saímos pescar, saímos passear e fazer alguma coisa, eu sabia até onde eu poderia estar com ele de uma maneira livre ou até onde eu estaria exagerando, afinal, ele era meu pai, não os meus amigos da escola. Contudo, mesmo diante de tanto respeito e consciência quem o meu pai era, eu tinha conversas maravilhosas quando nós sentávamos e eu podia dizer: pai, eu estou com medo no coração, queria conversar com o senhor sobre isso. E como um pai e um filho, sentávamos e simplesmente não havia distância. Eu, ao falar, sentia que tinha um coração a me ouvir. Mas quando eu ouvia meu pai, eu sentia que era um coração que se desmanchava em amores por mim. Essa é a realidade de oração que Jesus hoje nos ensina. Deus é Deus, merece toda a honra, toda a glória, todo o respeito. Mas Ele é Pai e Ele quer viver essa intimidade como Pai. Por isso Jesus diz, quando fores rezar, não tente convencer pela força das palavras, mas de coração sincero e humilde diga, Pai, eis aqui as minhas necessidades e o que eu te peço. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre sua vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.